Oi, gente, agora vamos para o livrinho de História. Moradias em outros tempos, tá? E moradias no Brasil colonial, páginas 21, 22, 23 e 25. Então, todo mundo aí com o livrinho de História na página 21. Iniciando a conversa. Você já observou uma moradia da época colonial no Brasil em cidades históricas? Sabe que materiais eram empregados para construir as moradias nesse período da história brasileira? Eram empregados materiais simples, tá, gente? Não é igual sofisticado igual hoje. As construções eram mais simples, o material era mais simples, tá? Agora aqui, ó, ilustre no espaço abaixo como você imagina um casarão colonial brasileiro. Aqui a tia colocou umas imagens de casarões, ó. Aqui é um casarão lá em Paraíba do Sul. Esse casarão era onde moravam as pessoas mais ricas, tá? E eu também separei umas imagens aqui das residências lá de Ouro Preto. São sobrados, tá vendo? Então lá tem muitas casas assim ainda desse período colonial. Eu coloquei essas imagens aqui para dar uma ideia de como vocês vão desenhar aqui, ó, tá? Nesse espaço aqui. Nesse capítulo, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as formas de morar no Brasil colonial. Vamos conhecer algumas cidades que, na atualidade, conservam muitas construções dessa época. Então, tá aqui que a tia falou. Ó. As casas dos mais ricos, tá? Eram enormes. E essas pessoas, eles tinham escravos, né, para trabalhar para eles. E tinham sobrados também. Na Bahia também tem muitos sobradinhos assim, tá? São casinhas nesse estilo aqui. Agora vamos lá para a página 22. Moradias no Brasil colonial. Ler e comentar. No período da história do Brasil, que vai de aproximadamente 1530, século XVI, até 1822, no século XIX, é chamado de período colonial. Ou seja, o Brasil, ele pertencia a Portugal. Quem mandava aqui era Portugal. Durante essa fase, a habitação dos proprietários de grandes fazendas era conhecida como Casa Grande, que era uma construção muito grande e mais luxuosa que qualquer outra dentro das fazendas. Tinha as casinhas mais simples, mas tinha casa lá, né, que chamava Casa Grande. Suas paredes geralmente eram de taipá, ou seja, madeira trançada, recheada com barro ou cal e areia. O telhado era de sapé ou telhas de barro. O piso podia ser de terra batida, mas o mais comum era o assoalho de madeira. Então esse aqui, ó, é um exemplo também de casarão, ó. Fazenda Traiubá, construída entre 1827 e 1831 para hospedar Dom Pedro I, em Cruzília, Minas Gerais. Ó, a Casa Grande era muito imponente. Possuía uma varanda grande e várias janelas. Em seu interior não era costume utilizar muitos móveis e boa parte dos utensílios de cozinha era de prata e vidro, que somente os mais ricos podiam comprar naquela época. Era comum também haver panelas e pratos de cerâmica indígena. Então, para quem não conhece o sapé, são galhos secos de pinheiro ou um tipo de capim conhecido como sapé, né? Também poderia fazer o telhado disso aí. Próximo à Casa Grande, não perto da Casa Grande, encontrava-se as habitações chamadas senzalas. Nessas moravam os escravizados, tá? Os escravizados eram os negros, né, que foram trazidos da África à força para o Brasil, contra a vontade deles. Né, os navios iam lá e capturavam os negros como se fossem mercadorias, traziam para o Brasil. E aqui no Brasil eles eram escravizados, moravam em senzalas.
Ó, foto da antiga senzala no porão da Casa dos Contos, em Ouro Preto, Minas Gerais. Em muitas senzalas, as janelas eram cercadas com grades para evitar a fuga dos escravizados durante a noite. O chão costumava ser de terra ou pedras, forrado por palhas. Nessas habitações, tal como representada na imagem, não havia preocupação com o bem-estar dos escravizados. Então, quem trazia os escravos para o Brasil, né, comprar, chegava aqui, eles vendiam, eram como mercadorias. Então, as pessoas mais ricas compravam para ter essas pessoas para trabalhar para eles. Eram tratados como objetos, tá? Só para trabalhar. E não tinha bem-estar nenhum. Eles não estavam preocupados nada com os escravos. Só queriam o trabalho deles. Então, eles viviam em condições precárias, tá? Dormiam no chão. As senzalas que ficavam dentro das fazendas geralmente tinham à sua frente um pelourinho. O que é o pelourinho? Esse era o nome pelo qual ficou conhecido uma coluna de pedra ou madeira onde se castigavam publicamente os escravizados. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma senzala e o pelourinho ficava na parte central para todo mundo ver. Então, se o escravo fizesse alguma coisa de errado que não agradasse o dono colocava ele nesse pelourinho, amarrava ele e chicoteava, tá? Horrível. Nas vilas, as casas dos proprietários de pessoas escravizadas eram de modo geral grandes e semelhantes às casas grandes. Nos porões dessas residências ficavam as senzalas e o pelourinho era construído em uma área central da vila, né? Por que era construído na área central? Porque se algum escravo fizesse alguma coisa que não agradasse lá o dono dele, né? Ele ia ser amarrado ali e ia levar uma punição ali, né? Muito triste isso. Agora na página 25. A 24 não precisa fazer, gente, tá? Para registrar e trocar ideias. 1. Volte ao texto da página 23 e marque um S no espaço indicado quando a afirmação referir-se à senzala. Então, nós vamos colocar um S aí só quando referir-se à senzala. O chão era de pedra? Era de pedra, né? Então, vai colocar um S aí. Muito espaçosa para o número de pessoas que abrigava? Não. Eles dormiam amontoados. Então, não era espaçosa. Não vai colocar S aí. Suas janelas eram cercadas com grades? Sim. Para quê? Para evitar a fuga, para evitar deles fugirem à noite. Peraí, voltou aqui. Deixa eu voltar para a tela. Para evitar deles fugirem à noite. Então, vai marcar um S também aí. Possuía cômodos amplos com janelas grandes e sem grades? Não, os cômodos não eram grandes. Então, o único aí era o chão de pedra e suas janelas eram cercadas com grades, tá? 2. Quais características das senzalas podem ser relacionadas às injustiças, às desigualdades e à crueldade do sistema de escravidão? Então, que característica que a gente leu agora da senzala que vocês relacionam a injustiça, a desigualdade, a crueldade? Só pelo fato deles virem para o Brasil à força para trabalhar só como mercadoria, como objeto, já é uma coisa horrível, né? Então, vocês podem colocar isso aí, que eles vieram à força, né, da África, que eles moravam e ficavam em senzalas, não tinham bem-estar nenhum, conforto nenhum, tá? Os donos não estavam nem aí para eles. Agora o 3. Leia os versos e responda. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. O que quer dizer? Quer dizer que o escravo está lembrando da terra dele. Onde que era a terra dele? Lá na África, que foi trazido à força, né? Então, tá perguntando aí, ó, como a senzala é representada nesse poema? Como um lugar muito frio, muito úmido, sem conforto nenhum, né? Agora a tia trouxe aqui a foto que eu falei da senzala.
Vou mostrar aqui, olha só. Ó, essa que era a vida na senzala. Tá vendo esse pau no meio aí? Isso que é o pelourinho. Isso aí era onde acorrentavam os negros para chicotear quando eles faziam alguma coisa que não agradasse o dono, tá? Então, até aí, ó, as senzalas eram galpões de porte médio ou grande em que os escravos passavam a noite. Grande por quê? Porque eram muitos escravos, mas o espaço lá dentro era pequeno para eles, porque eram muitos, tá? Muitas vezes os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para se evitar fugas. Costumavam ser rústicas e abafadas, possuíam poucas janelas e eram desconfortáveis. Então é isso aí, gente. Uma parte da nossa história muito triste, né? Quando tinha os escravos. Então, a história é isso aí.